Oi, temperado! Se você é jovem, talvez não entenda a dimensão desse programa, mas é fato que sempre ocupa as primeiras e melhores posições no Ibope e influencia milhões e milhões de brasileiros, principalmente aqueles que não têm tanto acesso à internet e passam horas e horas no seu tempo de lazer sentados no sofá. Resultado: cérebros comprometidos. E qual é a verdade sobre o BBB? Você pode pensar que é simplesmente um monte de gente em busca de um prêmio e que passa por várias provas para alcançá-lo. Não. A verdade é que o BBB é um grupo de pessoas verdadeiramente presas dentro de uma jaula com inúmeros malefícios tanto para eles quanto para quem está assistindo. Porque o foco, aliás, um dos focos das festas é sempre proporcionar o maior número de bebidas e composições diferentes para deixar todo mundo bêbado e fazer ainda mais besteiras do que fazem sóbrios. Segundo lugar, esse grupo de pessoas que ficam presos numa jaula cheia de bebidas também são inclinados a fazer muitas fofocas o tempo inteiro. O que seria do BBB se não fossem as fofocas? Fofoca vai, fofoca vem, há um aumento das brigas. Esses dias em que há as brigas são justamente os que a audiência aumenta. Isso gera uma certa curiosidade no público, nas pessoas, e esses presos enjaulados, regrados à bebida, à fofoca e à briga, também acabam sendo inseridos num contexto de alta promiscuidade. Tem muita pegação, eles têm as relações sexuais para o Brasil inteiro ouvir, já que eles ficam lá debaixo do edredom, como a gente vê nas notícias, sem nenhuma preocupação com seus familiares, com seus amigos, com quem está assistindo. E há um reforço muito grande para isso, né? Eles disponibilizam preservativos, disponibilizam, enfim, tudo que é possível para que eles façam sem qualquer espécie de compromisso. Eu sou Ilana Vieira, especialista em temperamentos humanos. Nesse vídeo eu vou trazer, além da minha visão pessoal, a minha bagagem de estudo referente ao tema. Caso não seja inscrito, clique já no famoso botão e vamos ao que interessa. Iniciarei agora com os 4 principais comportamentos aversivos do programa. Exposição da intimidade. Não é à toa que o BBB se chama a casa mais vigiada do Brasil. Mas será que isso é bom para o ser humano? Será que isso é bom também para os telespectadores? Claro que não. Quando você é vigiado, altamente vigiado o tempo inteiro, inclusive no banheiro, inclusive quando fazem as suas necessidades básicas, tudo é vigiado. Além da pessoa não agir como ela é verdadeiramente, está sempre falseando seus próprios comportamentos, está sempre agindo em função do que a câmera vai captar, porque é claro que nós ficamos mais à vontade num ambiente reservado, com as pessoas porque nutrimos algum afeto, com quem temos algum tipo de relação mais íntima. Lá não, tudo é vigiado. Então as pessoas se sentem no estado de alerta constante. É como se você estivesse em uma selva e viesse um monte de animal, ou se você tivesse a noção que naquele lugar há vários animais, você não iria conseguir dormir bem. Por quê? Tem aquela sensação de que está sendo vigiado e de que a qualquer momento algo pode acontecer. Assim são as pessoas que ficam confinadas no BBB. Todas aquelas câmeras e o fato de estarem sendo vigiadas o tempo inteiro gera essa sensação de alerta constante. E para as pessoas que estão assistindo, o efeito também é nocivo porque fomenta a curiosidade e fomenta a fofoca. Além disso, quanto mais as pessoas prestam atenção na vida das que estão no BBB, mais se esquecem da própria vida. O segundo comportamento aversivo do programa é a vitimização. Juliette e Arthur, ambos foram os últimos, penúltimo, antepenúltimo, nem sei, que ganharam o BBB. A Juliette ganhou muito em função da vitimização. Então ela sempre se colocava ali como uma pessoa que estava sendo atacada, perseguida, sendo que o hábito de
fazer piadas, mesmo que não sejam boas, inapropriadas, sobre as outras pessoas. O ato de criticar sempre esteve presente no programa. A questão é que as pessoas não ficavam focando nisso, não colocavam essa questão em pauta. Essa vitimização faz com que os telespectadores, que também, na maioria das vezes, são vitimistas, se compadeçam dela, se coloquem no lugar dela e falam, não, é verdade, que coisa ruim se sentir assim. E ela ganhou muito por conta disso, desse papel de vítima. O Arthur também, um sujeito meio deprimido, não questão de depressão, mas uma personalidade fraca, assim, chorona, de sempre se lamentando, sempre achando que as pessoas estavam tramando alguma coisa contra ele. Enfim, o fato de dois grandes vitimistas terem ganhado o programa revela que os telespectadores também são vitimistas, também entram nesse esquema de comportamento, de sempre se colocar no centro das atenções, ou sempre se colocar como o mais sofredor de todos. E também dá uma mensagem, passa a mensagem de que se você for vitimista, alcançará os seus objetivos. Sendo que nem sempre os vitimistas ganham. Na verdade, se você quer construir algo de relevante na vida, e o mais relevante de tudo é a própria personalidade, uma motivação forte, o vitimismo tem que ser erradicado. Porém, na sociedade brasileira tão adoecida, os vitimistas, em vez de estarem recebendo o tratamento, em vez de estarem buscando melhorar, não, estão alimentando cada vez mais esse hábito porque sabem que vão conseguir algum papel relevante, algum destaque em muitas áreas. O terceiro principal comportamento totalmente aversivo do BBB são os recortes tendenciosos. Aquilo que você vê passando na TV é o que a emissora quer que você veja. Nada, absolutamente nada é espontâneo. Os recortes que eles fizeram do Arthur, fizeram da Juliette, por exemplo, eram justamente aqueles em que eles estavam sofrendo alguma retaliação, sofrendo alguma crítica. E isso vai moldando o público a pensar que realmente estão sofrendo ali grandes ataques. Todos esses recortes são estratégicos, recortes de brigas, de bebidas, de promiscuidade, e eles têm um objetivo obscuro que é influenciar o comportamento das pessoas, que é mudar os pensamentos, influenciar na perspectiva. Todo mundo que está assistindo sofre com esses recortes porque entendem, né? Acreditam que aquilo ali representa as 24 horas, quando na verdade não é. O quarto comportamento profundamente aversivo do programa é a banalização das relações mais íntimas que o ser humano pode ter. Nessa edição, saiu em tudo quanto é notícia, 2 participantes que ficaram tendo relação, inclusive utilizando o linguajar mesmo desses momentos mais íntimos. E isso gerou toda uma polêmica, toda uma repercussão das pessoas falando, isso é errado, isso é certo, porque eles fizeram isso. E não é a primeira vez que acontece essa banalização de fazer na frente. Claro que você vai estar coberto, mas uma exposição de sua intimidade para milhões e milhões de brasileiros faz com que tanto aqueles que estão praticando quanto aqueles que estão assistindo fiquem completamente anestesiados. Você acha que é normal falar sobre sexo? Você acha que é normal fazer e comentar com as outras pessoas? Você fica achando que é normal até assistir, quando na verdade não é. A banalização desse ato mais íntimo, para mim, é uma das piores partes do BBB, porque animaliza o ser humano, animaliza os praticantes e também os telespectadores. Tem um fato engraçado e curioso sobre mim, é que desde pequenininha eu sempre odiei o BBB. Minha família é inteiramente religiosa e eles nunca deixaram, jamais. Então eu sempre cresci com uma aversão a esse programa. Eu assisti em 2020, 2021, 2022 para comentar com os seguidores sobre os comportamentos, mostrar a vitimização, mostrar o que não deveria ser feito, qual seria uma melhor conduta. Inclusive, até admirei bastante a presença de alguns participantes, pessoas que tinham uma personalidade mais madura, pessoas que não foram contaminadas, digamos assim, por vários comportamentos da casa. Contudo, até hoje eu não assisto e eu nunca gostei de fato do programa, por ter sido ensinada que não era
algo bom, que iria me fazer mal. Eu nunca de fato senti nem vontade de acompanhar, nunca me interessei. Portanto, se você educar bem os seus filhos, eles não vão querer assistir BBB, ou melhor, as chances de eles quererem assistir serão baixíssimas. Após falar sobre esse programa baixíssimo, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês alternativas a ele, claro. Ou seja, entretenimentos melhores que não corroerão as suas almas. Leituras de obras clássicas, como por exemplo O Senhor dos Anéis. Acredite, se você começar a ler do início ao fim uma grande obra como essa que eu citei, a sua mente vai ficar muito mais presa. Você vai conseguir pensar com riqueza em detalhes, nos acontecimentos, nos personagens, e essa história vai guardar para sempre de forma muito mais enraizada, muito mais proveitosa e interessante do que ao assistir o programa. Eu falo por mim mesma, grandes clássicos que acabei lendo em alternativa a programas de televisão, em alternativa a séries, inclusive, me ajudaram muito mais e ficaram bem mais guardadas dentro de mim do que na época que eu assistia séries sem graças, do que na época que eu perdia tempo com outras distrações. E já puxando o gancho, o segundo tipo de entretenimento muito bom em alternativa para o BBB é assistir a vídeos e séries com bons valores, séries e filmes mais clássicos, séries e filmes que têm uma boa narrativa, ainda que o personagem, por exemplo, não seja uma pessoa má, mas que ele mostre o que é de fato ser uma pessoa má, quais são as consequências, espécies de lições, não um ensinamento moral do tipo faça isso ou não faça isso, mas mostrar a realidade, os tipos de realidade, os tipos de pessoas que existem no mundo, como por exemplo orgulho e preconceito. Lá é possível ver um casal com temperamentos diferentes, com famílias diferentes, cada um aí na sua circunstância, cada um com o seu jeito, com a sua personalidade, com o seu temperamento, e a gente consegue mapear em nossa vida, fazendo a correlação entre os personagens de lá e as pessoas que conhecemos. Conseguimos ver as nossas motivações, entender a motivação dos personagens. É muito, muito bom ter acesso a esse tipo de entretenimento. Eu particularmente adoro também. E o terceiro é aprender a fazer receitas diferenciadas para agradar alguém que você goste. Não tô falando para você fazer receitas para si mesmo, e sim para presentear alguém, para convidar alguém para participar desse pequeno banquete com você. Além de aprender uma habilidade, ainda estará levando uma pequena alegria e uma felicidade a outra pessoa. Você que assistiu a esse vídeo tem o livre-arbítrio de continuar assistindo a esse programa ou não, mas agora está munido de conhecimento sobre o tema. Eu peço que pelo menos reflita sobre o tema, será muito importante para você. Todas as quartas eu publico um vídeo edificante neste canal. Inscreva-se, ative o bendito sininho para não perder nada. Tchau, tchau!